Graça e paz, amados irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Farei a leitura do versículo de número 3 ao versículo de número 12. Lerei a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, levamos em oração, Senhor, pedindo a Tua graça, Pai, e o Teu favor sobre cada um de nós, ó Deus. Fala conosco através da ministração da Tua palavra, ó Pai. E que Tua palavra, que é alimento, a Tua palavra, que é o nosso sustento, ó Deus, possa nos saciar, ó Deus. A Tua palavra, Senhor Jesus, possa penetrar em nossos corações, Senhor, e produzir o efeito, Senhor, necessário, ó Pai. Sim, Senhor, abençoa cada um de nós, estamos aqui reunidos, e todos aqueles que nos ouvem, ó Deus. Assim oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Interessante que quando eu era jovem, pouco tempo recém-convertido, ganhei uma fita, cassete, uma fita de música. Os jovens de hoje em dia não conhecem o que é uma fita de música, e o trabalho que dava ter uma fita de música. E ali eu ganhei essa fita, ou consegui, não lembro bem, mas tinha ali gravado a voz de Cid Moreira, aquela voz bem forte, bem marcante. E aí tinha justamente ali o Sermão do Monte, E eu, pela minha ignorância na época, sem saber muito, para mim eu pensava que era Salmos e Provérbios, Depois que fui ler e estudar, e realmente vi que estava registrado no Evangelho de Mateus, essa passagem. E realmente eu ouvi pela primeira vez, essas palavras, elas nos tocam, elas mexem com a gente. Porque todos nós queremos ser felizes, essa é a verdade, Quem não quer ser feliz? Todos querem ser felizes. Mas o problema é que muitas vezes a nossa felicidade, nosso padrão de felicidade está muitas vezes moldado a este mundo. E aí a gente começa a olhar para este mundo e pensando o seguinte, O que é ser feliz olhando para o mundo? Ser feliz é ter dinheiro, ser feliz é estar sempre alegre, não é verdade? Ser feliz é você ter poder, você dominar, você ser respeitado, ter propriedades, e aí você começa a ter bastante conhecimento, não passar dificuldades, não ser perseguido, estar numa vida bem sossegada. Aí a pessoa começa a juntar, olhar para este mundo, vendo o que a carne deseja e pensando o que é felicidade para ela. E muitas vezes você vê pessoas, muitas vezes até abandonando família, abandonando casa, abandonando o correto e dizendo, eu quero é ser feliz. Mas isso não é felicidade.
E quando nós olhamos para o Sermão do Monte, é como se pegasse, né, a lógica deste mundo e invertesse ela. O que o mundo pensa que é felicidade, para Deus não é. E também não é para aqueles que são do reino de Deus, que são membros do corpo de Cristo Jesus. A felicidade é diferente. Para o mundo, a felicidade é algo momentâneo, é algo subjetivo, né? É algo de estado, como se a pessoa estivesse no estado de espírito. Hoje a pessoa pode estar muito bem, pode estar feliz, mas daqui a pouco, no momento, passar por uma situação complicada, terrível, né? E ela está entristecida, chateada, mesmo com dinheiro no bolso, com bens, com bom estudo, e ela está triste. Então você vê que a felicidade que o mundo propaga e ensina, ela não é plena. E ela também não, e ela é circunstancial, depende dos momentos que a pessoa está vivendo. Mas quando nós olhamos para esses versos, vamos entender que a felicidade aqui é algo maior ainda. É bem-aventurado, é mais do que feliz. É algo objetivo, ao qual o próprio Jesus declarou. Quem são os verdadeiros felizes? Quem são aqueles de fato bem-aventurados? Quem são exatamente eles? E nós observamos, nós vamos entender, são aqueles que fazem parte do reino de Deus. São aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. São aqueles que foram eleitos e foram salvos por Ele. Esses verdadeiramente são bem-aventurados. E nas bem-aventuranças, né, a gente vê nessas pessoas, vai descrevê-las, né, elas vão ser descritas aqui, vão falar justamente do caráter desses bem-aventurados, um caráter bem equilibrado, mas vai dizer as suas qualidades. E dentro dessas qualidades, que na verdade são responsabilidades, né, são características, não está inerente à própria pessoa, não é dela isso, mas é algo que ela recebe do Senhor, ela tem as bênçãos, os seus privilégios que o próprio Senhor dá. Mas, muito bem, e na primeira bem-aventurança, que está no versículo de número 3, o Senhor Jesus, declarando às multidões, ele vai dizer, né? Bem-aventurados humildes de espírito. Outra tradução vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito. E aqui não está falando de pobreza material, mas a origem da palavra vai dizer de uma pobreza de forma miserável, que a pessoa não tem nem com o que sustentar. É uma pessoa que realmente não tem nada. Não tem nada. Diferente que alguém é pobre, mas tem um trabalho, de repente consegue comer, se vestir, mas não lhe sobra nada. Mas assim é considerado um pobre. Mas aqui seria uma pobreza total. E quando fala pobre de espírito, é para que nós venhamos entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós somos falíveis. Nós somos totalmente pobres. Nós somos falidos. É quando nós olhamos para Deus, olhamos para a nossa vida, e a estar diante do Senhor reconhecemos, somos pobres de espírito. Somos pecadores. Somos falhos. Não há nada em nós que possa garantir o reino dos céus. Mas o Senhor olha para nós e diz, vós que reconheceis as vossas fraquezas, que conheceis que são pecadores, vós receberão a bênção. De vocês é o reino dos céus. Olha que coisa, né? Muitos podem entender que os ricos, eles que têm, eles que possuem muitas coisas. As pessoas que se acham arrogantes, cheias de si, né? Que não precisam de nada, que não precisam, vamos dizer, mendigar a salvação, porque acham que estão muito bem, estão perfeitas a vida para ela. Mas quando elas são confrontadas com este texto, elas vão entrar numa realidade. Quando eu era jovem, uma pessoa falou para mim, olha, a única coisa que você não pode ser na vida é pobre de espírito. Mas quando eu li esse texto, né, ainda jovem, mas como assim, né?
É porque a pessoa diz, você tem que ter personalidade, você tem que ter um espírito forte, você tem um grande valor, e tudo aquela na questão do humano, né? Mas diante de Deus nós somos pó. E a verdade é que quando, né, deixamos essa vida, voltamos ao pó. Então ser pobre de espírito ou humilde de espírito é reconhecer a nossa fragilidade. Reconhecer que necessitamos de Cristo. E esses que dão o primeiro passo no reino dos céus, que adentram a Ele, que são membros do corpo de Cristo, reconhecem a sua fragilidade. Por isso, destes é o reino dos céus. Por isso, Jesus começa dessa forma. E bom que Ele começou dessa forma. Porque quando olham as bem-aventuranças, as pessoas, por muitas vezes, fazem a seguinte interpretação. Se eu cumprir todos esses requisitos ou essas responsabilidades, eu vou ser feliz. Como se ele fizesse alguma coisa, garantiria para ele essas bênçãos. Mas quando fala pobre de espírito, que a pessoa entenda, não é o que você tem, não é o que você faz, mas reconhecer que você é frágil, que precisa de Jesus, que precisa da salvação. A segunda bem-aventurança, ela vai ser encadeada por causa da primeira, uma consequência da primeira. Ele vai dizer, bem-aventurados que choram, né? E algo estranho, né? Feliz é aquele que é infeliz, né? Se a gente for, de repente, ali fazer um outro tipo de leitura, né? Parece que está dizendo, feliz é aquele que está triste, feliz é aquele que não está alegre, né? Olha que situação. Mas essa questão do choro aqui realmente é comparada a um choro de quem perde um ente querido. Que não somente faz chorar, mas também dói bastante. E é interessante esse texto porque nos remete a tudo que nós passamos durante esses períodos agora, né? Muitas perdas, muitos lutos. E quando se fala desse choro, é esse choro aqui que o texto quer dizer, é isso que Jesus está se referindo. A um choro de dor, de muita dor. Mas esse choro de muita dor é voltado para algo que é o arrependimento. Não é para remorso. Porque há pessoas que olham para a sua vida, olham para as suas fragilidades, para os seus pecados, para as suas falhas, e às vezes sentem até remorso, né? Mas não se arrependem. É o que muitas vezes aconteceu como homens como Acabe, homens como Aminon, né, que foi lá na sua tristeza, em vez de recorrer a Deus, pegou e possuiu a sua própria irmã. Coisas terríveis fizeram. Mas aqui, olhando para este ponto, é como olhar para a vida do publicano, que batia no peito dizendo, né, tem misericórdia de mim, ser favorável a mim, né, que sou pecador. Então, chorar aqui é um estado de contrição. É olhar para o nosso pecado, é olhar para o que nós fizemos e fazemos, e causar um choro, de clamor, de desespero, e pensar, nós somos falhos. E isso é triste. E isso deve nos fazer chorar. Porque se nós não entendemos que o pecado, a falha, as maledicências, todos os atos pecaminosos que praticamos, não nos causam contrição, não nos causam dor, nós não choramos por causa dele. Podemos estar chorando porque talvez perdamos o emprego, sim, causa dor, perdemos um ente querido, causa muita dor, perdemos um bem, mas o que deve causar mais dor em nós é o pecado. Saber que ele nos rodeia. Então esse choro, como nós falamos com Aminon, que estava, a Bíblia vai dizer, o filho de Davi, né, que estava enamorado por causa da sua irmã, e ele andava triste, cabisbaixo, mas a tristeza dele trouxe para ele ruína. Olha que coisa, porque era tudo, né, remorso, e depois que possuiu, chutou a sua irmã. Acabe, por exemplo, andava triste, não comia nada porque ele queria a vinha de Nabote. Olha, né, estava triste, mas o que causou? Foi lá e matou um homem para tomar a vinha dele. Faraó, por exemplo, quando libertou o povo de Israel e deixou o povo livre, ele fez uma coisa boa, mas depois ficou triste.
Olha como esses papéis estão totalmente invertidos. Provérbios 2,14 vai dizer que esses homens se alegram em fazer o mal, folgam com as perversidade dos maus. Que coisa terrível, as pessoas se entristecem para fazer o mal. Mas aqueles que serão consolados de fato, receberão a bênção da consolação que Deus os consola, é aqueles que se entristecem por causa das suas falhas. Eu tenho que me entristecer por causa dos meus pecados. Estar triste por isso. Então, olha, o primeiro ponto, os pobres de espírito, os humildes de espírito, reconhecem a sua condição. E os que choram, é uma outra escada, é aquele que chora por causa do seu pecado. É um choro de arrependimento, um choro de contrição. Segunda Coríntios 7,10, e esse choro, essa contrição não é conforme o mundo, porque diz o seguinte, 2 Coríntios 7,10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. A tristeza, segundo Deus, traz salvação, mas segundo o mundo, gera morte. Vamos para o próximo. Os mansos, né? Versículo número 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso aqui não é o bobo, como dizem, né? Não é aquele que aceita tudo. Não é esse tipo de mansidão que está falando, né? Mas está falando de um domínio próprio, de controle. E interessante que as bem-aventuranças, elas são comparadas com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito também tem lá domínio próprio. E o fruto do Espírito você não tem um, não tem dois, não tem três, você tem que ter todos eles, porque é um fruto só. Assim também as bem-aventuranças não é uma qualidade só que você tem que ter, ou que te entregue, não é. São todas elas que são manifestadas na vida de todo servo de Deus. Ou deveria ser dessa forma. Este é o ideal. Mas mansidão aqui é um domínio próprio, diante de Deus e diante dos homens. Olha só o que diz Provérbios 25, 28, diz o seguinte: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Mas vai dizer ainda Provérbios 16, 32, melhor é a longanimidade do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade forte. Você pode entender, alguém que vai ter domínio de si, domínio próprio, né? É alguém que reconhece a sua fragilidade, é alguém que chora por causa dos seus pecados. E aí ele vai ser manso, ele vai fazer aquela oração: Senhor, diante de Ti eu me sujeito, diante de Ti eu sou um pecador. Muitas vezes a gente fazemos nossa oração, né? Diante da igreja, confessamos os nossos pecados, falamos: Senhor, eu sou um pecador, sou falho. Mas chega alguém, aponta o dedo para a gente e fala: você é um pecador. De repente você já fica assim: opa, aí não, a mansidão ficou de lado. Mas a mansidão, o que quer dizer aqui? É a mansidão, um domínio neste tempo. Aonde que nós até ficamos admirados, né, quando alguém fala algo bom da gente, porque a gente não esperaria tudo isso. É entender que somos fracos, é entender que estamos fragilizados e somos mansos, não procuramos agir com ira. E até muitas vezes ficamos no prejuízo diante de alguma circunstância. É nessa da questão do domínio próprio, de não é fugir do conflito, é até enfrentá-lo, mas de uma forma controlada. E quem só pode dar isso é o Senhor, quem só pode dar isso é o Espírito Santo de Deus. O próximo ponto, no versículo de número 6, vai dizer o seguinte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Voltando um pouco nos mansos, né? Esqueci de falar da bênção que ele recebe.
vai dizer que herdarão a terra. O interessante é que aqueles que se mostram bravos, né, violentos, fortes, tomam pela força, tomam às vezes pela ignorância, arrancam o que não é seu, né? E muitas vezes pela mansidão em sofrer o dano, até perdemos o que é nosso. Como nós olhamos para a igreja primitiva, nós olhamos que muitas pessoas, muitos crentes, perderam as suas propriedades por não quererem adorar como Deus o imperador romano. E aí foram justamente tirados deles as suas propriedades. E se eles agissem com violência, obrigado, pastor. Se eles agissem com violência, deixassem de lado a mansidão, fossem querer a rebeldia e tomar por força o que é deles. Entende? O mundo pode ser neste momento dos ímpios, mas o mundo por vir, o novo céu e a nova terra, quem herdarão são os mansos. Será entregue, será dado, não pela força dos nossos braços, mas pela força do Senhor. E os mansos são encadeados aí então ao próximo ponto, que é justamente: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O engraçado é que Jesus aqui, quando ele fala justamente daqueles que têm fome e sede de justiça, né, como algo elementar, né? Nós temos muitas necessidades, muitas. Nós homens temos muitas necessidades, mas a principal é a água, né? E o principal é o comer. Porque no meio da necessidade, até aquilo que você tem de valor, às vezes você desfaz dele, né? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, muitas vezes dizemos dessa maneira, né? Deixamos o que é mais importante, deixa o anel ir, vamos ficar com o que é mais importante. E aqui o Senhor vai dizer justamente isso: olha, fome e sede de justiça. Aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, aqueles que choram por causa dos seus pecados, aqueles que são mansos, né, diante de um mundo tão violento, mas por serem mansos, mesmo assim, eles querem justiça. E nós recebemos justiça de Deus, porque quando Cristo morreu na cruz, nos imputou justiça. Ele também implantou justiça em nossos corações. Assim nós queremos a lei de Deus, a palavra de Deus dentro de nós. Somos sedentos por essa justiça e nós somos saciados por ela. Mas seremos saciados plenamente no porvir, no futuro. Mas também é o que é a justiça social, aonde queremos justiça para todos os homens, sejam mulheres, sejam crianças, não importa a cor da pele, não importa a nacionalidade, não importa em nenhum momento. O verdadeiro cristão, ele é sedento por justiça. E ele defende a justiça. E ele luta pela justiça, e a justiça baseada na palavra de Deus. Pontos como defender a família, não ao aborto, não à eutanásia, não às drogas. É defender o que é justo. Defender o que é justo. E isso nós seremos fartos. Deus há de nos fartar. Somos fartos momentaneamente e também no porvir. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantos buscam as demais coisas, mas não estão buscando em primeiro lugar a justiça de Deus? A justiça de Deus é que Cristo morreu em nosso lugar e pagou os nossos pecados e nos imputou essa justiça. A justiça de Deus é nós obedecermos a sua palavra e queremos vivê-la através dela. Justiça social é para todos nós. 1 Coríntios 1, 30 e 31 diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que como está escrito, aquele se glorie-se no Senhor. Jesus é a nossa justiça.
Esses 4 primeiros pontos, tanto os humildes de espírito, quanto os que choram, quanto os que são mansos, quanto aqueles que têm fome e sede de justiça, é um relacionamento entre nós e Deus. Está mais nesse sentido. É de querer reconhecer nossa fragilidade, chorar por causa dos nossos pecados, sermos mansos no relacionamento para com Deus e para com o próximo, e também queremos a justiça de Deus, que Deus nos governe e por fim governe todo mundo. Venha a nós o reino de Deus. Os próximos estão falando mais de um relacionamento entre nós com o nosso irmão. Está relacionado também com Deus, mas está relacionado também com o próximo. O próximo é: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, para muitos e para muitas culturas, ser misericordioso é um sinal de fraqueza. Muitos entendem dessa forma, que é um sinal de fraqueza. E o coração do homem, se a gente for olhar para o homem, ele não é misericordioso. Nós temos uma régua para nós, o homem, né, tem uma régua para si, e para os outros ele tem outra régua, né? Tem uma balança para nós, bem leve, e para outro tem uma balança pesada. Mas nós só somos misericordiosos quando nós passamos pelos outros pontos. Pobre de espírito, chora por causa dos pecados, é manso, tem sede de justiça. Ele entende que ele é pecador. Ele entende que a justiça que vem veio de Deus e foi imputada a ele. Agora ele olha para o outro e agora ele tem misericórdia, porque ele recebeu primeiro. Porque os misericordiosos receberão misericórdia, porque de fato já receberam, já alcançaram misericórdia, porque de fato já receberam misericórdia. E agora ele pode dar, porque ele olha para o seu irmão e para o próximo ele entende, ele também é um pecador. E essa misericórdia, essa compaixão, quando ela entra em ação, ela causa um efeito na outra pessoa de alívio, de cura, de ajuda. Mateus 25, né? Vai dizer: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui forasteiro e me hospedaste, estive nu e me vestiste, estava enfermo e me visitastes, estive preso, né? Fui preso e foste ver-me. Olha a questão da misericórdia, da compaixão. É estar no lugar do outro e ver com os olhos do outro, ouvir com seus ouvidos, né? Estar na sua pele. É misericórdia, é entender que Deus agiu com misericórdia conosco. Devemos agir também da mesma maneira. Mas nós só agimos assim porque recebemos primeiro. Porque a misericórdia dele nos alcançou. Quando nós olhamos para o samaritano, o bom samaritano, o que ele fez? Ele foi agir com misericórdia. Ele viu um homem no meio da estrada, todo arrebentado, machucado, semi-morto. Ele chegou, cuidou das feridas dele, o levou para um lugar seguro e ainda deixa o pago aqui. Quando eu voltar, acerto contigo onde deixou ele na hospedaria para ser cuidado. Cuida deste homem que ele salvou no meio do caminho, cuidou dele. Quando eu voltar, se ele gastou mais algo, eu vou acertar contigo. É assim que Deus fez conosco. Ele nos achou ferido, machucado, cuidou de nós, nos sarou, nos tratou. E agora, essa mesma ação de misericórdia que nós temos que ter com o outro. Essa é o reino dos céus, essa é a ação da igreja, é essa a ação do povo de Deus. Mas diz também: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Parou para imaginar se limpos de coração, né? Bem-aventurados limpos de coração verão a Deus, se ele fosse a primeira sentença? Coitado de nós, né? Ainda bem que é os humildes de espírito, que reconhecem a sua fragilidade, que passam por toda essa escada, vamos dizer, né? Descendo, se humilhando. Aí que ele vai entender que é justamente limpos de coração. Limpo aqui é no sentido de pureza, sem nenhuma mescla, sem hipocrisia, né? Uma mente integral, seja na mente, seja nas ações, seja no coração,
realmente algo puro, é algo que Deus limpou. É como se olhar para leite e não está misturado com água. É olhar para o perfume e não colocou ali mais álcool para render, por exemplo, né? É estar totalmente puro, é estar claro. É olhar para um copo que é totalmente transparente, ele não tem sujeira e você consegue ver o que tem dentro do copo. É ser transparente, é ser sincero. E de fato não ter uma cara, uma fachada, né? Para um grupo e ter outra cara, outra fachada para outro grupo. É estar totalmente limpo, né? Tirar as máscaras. É isso que ele quer dizer. Para chegar e ver de fato a Deus, né? Neste momento através da fé. E quando o Senhor voltar e estar na presença dele, tem que ser limpo e puro de coração. E esses são que Deus limpa. É o Senhor que limpa, é o Senhor que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. É o Senhor que muda as disposições dos corações. Esses verão a Deus. Glória ao Senhor por isso. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha essa questão da pureza, a questão da santificação. Os reformados puritanos, eles chegaram a dizer o seguinte, que a lei, ela foi dada para que nos levasse até Cristo, para que Cristo nos justificasse. Que aí, então, depois de justificados, sejamos de novo voltados à lei, para que sejamos santificados. Para que num período de santificação, num processo diário, fôssemos limpos cada vez mais diante do Senhor. Como se pegasse uma pedra preciosa, você olha para ela, ouro, quando você encontra uma pedra bruta, mas ela passa por um processo de santificação, onde ela vai ser limpa. Assim, antes do Senhor nos pegar e nos levar e nos introduzir no seu reino, eram pedras brutas, mas passando pela palavra de Deus, pelo cuidado do Senhor, pelo trabalho do Espírito Santo, nós vamos sendo limpos e purificados até o dia de chegarmos a estarmos na presença de Deus. E a bem-aventurança é vermos a Deus. Outra bem-aventurança próxima aqui é justamente bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A paz aqui não é ausência de conflito, a paz aqui não é uma trégua, a paz aqui não é fugir do confronto, a paz aqui não é sacrificar a verdade. O que eu quero dizer com tudo isso? Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, a primeira matou 30 milhões, a outra 60 milhões, e aí veio constituir a ONU, né? Vão viver um mundo de paz, aí veio o comunismo e matou muito mais gente, e desde que terminou a Segunda Grande Guerra Mundial, em 1945, até hoje, nunca parou os conflitos, em todo o tempo nunca se parou, sempre houve conflitos. Diz que vivemos em tempo de paz, mas na verdade não há paz. Mas quando nós olhamos para lares, para o trânsito, olhamos em todo o redor a guerra, a conflito, a morte, assassinato, não há uma paz verdadeira. Há uma paz, vamos dizer, de fachada, uma paz que é apresentada, né, que se investe, mas essa paz, ela de fato não existe. E muitas vezes, na defesa de uma paz, querem que nós sacrifiquemos os nossos princípios, sacrifiquemos a verdade, em prol de um ecumenismo, né? Vamos deixar as nossas diferenças de lado, vamos deixar nossos princípios de lado em prol da paz. De maneira nenhuma temos que sacrificar a verdade, os preceitos de Deus e os seus conceitos por causa de uma paz propagada pelo homem. Quem só pode dar paz é o próprio Senhor. É Ele que pode colocar paz nos corações, que é a reconciliação, é paz com Deus. O homem verdadeiramente só tem paz quando tem paz com Deus. E aqui os pacificadores são aqueles que foram alcançados por Deus, estão em paz com o Senhor e agora proclamam o evangelho da paz. Esses são verdadeiros pacificadores. Aqueles que agora chegam para todos e dizem, olha,
reconcilie-se com o Senhor, entre em paz com Ele, reconheça que você é pobre de espírito, chore os seus pecados, seja manso, né? Tenha fome e sede de justiça, tenha mais misericórdia, peça para que Deus limpe o seu coração, de fato agora venha ter paz, porque realmente o homem não quer essa paz. Romanos diz o seguinte, versículo de número 12 do capítulo de Romanos, capítulo 12, vai dizer: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Filipenses 4, 9, 18 diz: o que também aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso praticais, e o Deus de paz será convosco. Nosso Deus é um Deus de paz. Mas de maneira nenhuma sacrifique a paz, sacrifique a verdade por causa de uma paz que o mundo propague. 2 Coríntios 6, 14 e 15 diz: não vos ponheis em julgo desigual com os incrédulos, por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Ou que harmonia há Cristo com o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Só existe paz se for com Cristo. Não temos como ter paz com o mundo, porque o mundo nós somos antagônicos a eles. Não podemos sacrificar a verdade, mas temos que ser mensageiro da verdadeira paz. De fato, verdadeiros pacificadores através do Evangelho de Cristo Jesus. E por causa dessas bem-aventuranças, dessas qualidades, dessas responsabilidades, e que recebemos privilégios, né, e os pacificadores são chamados filhos de Deus, seremos perseguidos. São as duas últimas bem-aventuranças aqui, que elas se tornam, na verdade, uma só. Que ela vai dizer: bem-aventurados perseguidos, né? Bem-aventurados os que por minha causa vos injuriares, versículo 11, e vos perseguirem, mentir, dizerem todo mal contra vós. Quando tomamos a verdadeira posição de servir ao Senhor, quando somos alcançados por Ele, como somos de fato convertidos, agora começamos a pregar o Evangelho da paz, somos perseguidos por causa disso. Porque o mundo não quer ouvir a verdade. Os homens muitas vezes não querem ouvir que usar droga está errado, beber está errado, adultério não está correto, é contrário ao que Deus planejou para o casamento, e aí vão começar a nos perseguir por causa de Cristo Jesus. Mas o que Jesus vai dizer de tudo isso, olha, de vocês que são perseguidos, é o reino dos céus. E não perseguiram só vocês, perseguiram o que foram antes de vocês. Perseguiram os profetas, jogaram muitos, né, foram cerrados ao meio, muitos foram jogados aos leões, foram queimadas nas praças, né, servido como tochas para iluminar as ruas, foram arrancadas suas propriedades, foram arrancados suas esposas, seus filhos, seus esposos. Ainda hoje muitos são degolados, são enforcados, né, perdem privilégios. No período do Império Romano, as pessoas tinham que acender incenso, declarar que só o Senhor era o imperador, e aí ele recebia uma credencial, né? E ele podia vender, comprar, exercer todas as suas funções ali, enquanto os cristãos, eles não se dobravam, eram perseguidos, preferiam a morte a negar o seu Senhor. Essa é a posição do cristão. Mas o que Jesus vai dizer de nós que somos perseguidos por causa da fé, ele diz, olha, regozijai-vos, exultai, salta de alegria. Os apóstolos, né, quando foram castigados, né, por causa da mensagem do Evangelho, eles ficaram felizes, porque foram dignos de sofrer perseguição por causa de Cristo. Olha o que diz Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que através de muitas tribulações
nos importa entrar no reino dos céus. Não são com poucas tribulações, são com muitas. 2 Timóteo 3,12 diz: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. João 15, 18 e 19 nos diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim, disse Jesus. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Contudo, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Muitos hoje, né, quando se fala no Evangelho, se fala na fé, olha para todas essas responsabilidades, olha para todas essas qualidades, fala, não é esse o Evangelho que eu tenho ouvido por aí. Tem se ouvido outro. Quando se fala, por exemplo, do apóstolo Paulo, né, as pessoas olham, quero ser como Paulo, né, estudou numa grande faculdade, estudou com um grande teólogo, né, pregou para as muitas nações, não é isso? Foi amigo de reis, homem poliglota. Mas o que Paulo fala dele, né? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. São ministros de Cristo, né? Falo eu como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em muitas mais de prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei vagando pelo mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos de gentios, e por aí vai. Ele passou muitas lutas, perseguição, tribulações. Essa é a realidade do Evangelho. Por isso que quando olha para a felicidade segundo o mundo, a verdade é que, não é bem assim, vamos inverter isso. No mundo, de fato, tereis aflições, mas quem venceu foi Jesus. Tem de bom ânimo. Então, amados irmãos, o que Cristo quer ensinar, olha, não seja feliz segundo o mundo. Mas eu declaro que vocês, Igreja do Senhor, de fato, vós sois felizes. Vós sois bem-aventurados. Vós recebereis, de fato, esses privilégios. Os privilégios são que vocês pertencem ao reino dos céus, vocês serão consolados, vocês herdarão a terra, serão fartos, alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. Tem um grande galardão nos céus, então alegrai-vos e regozijai-vos. Esse é de fato o Evangelho. Não é como tem sido pregado em muitos lugares, que é uma felicidade momentânea. Uma felicidade comercial, não é. A nossa felicidade, ela começa aqui, participamos dela por todas essas circunstâncias difíceis, dolorosas, de reconhecimento das nossas falhas, mas ela vai produzir em nós um gozo verdadeiro na eternidade completo e não vai findar. E não vai findar. Amém, meus irmãos? Curvemos nossas cabeças, vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, a Ti, Senhor, toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, ó Pai. Somente em Ti, Senhor, verdadeiramente somos mais que bem-aventurados, ó Pai. Quando reconhecemos que somos pobres diante de Ti, quando choramos por causa dos nossos pecados, ó Deus, quando de fato, ó Senhor, reconhecemos, Senhor, as nossas fraqueza, ó Pai, que precisamos de Ti, quando o Senhor limpa os nossos corações, como são de fato misericordiosos, porque o Senhor foi misericordioso conosco, ó Pai, quando somos perseguidos, ó Senhor. Mas em tudo isso somos mais que vencedores em Cristo Jesus, ó Deus. Por isso te louvamos, te exaltamos e te bendizemos, ó Pai. Fortalece-nos, Senhor, nos ajuda a cada dia, ó Pai, porque de fato o Senhor tem nos dado grandes privilégios, Senhor, e por fim a vida eterna, ó Deus. A Ti te louvamos e te honramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.